Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje tenho uma satisfação grande receber um casal de jovens empresários, são arrojados, líder no segmento de confeitaria em Rio Verde, Sara e o Aleph, da Duarte's Cake. Casal, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Gostamos muito de receber esse convite, compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória de sucesso aí. É um prazer estar aqui. Obrigado. Boa tarde, a gente fica muito feliz, né, com essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, reforçando nossas histórias, nossa trajetória, compartilhar um pouquinho dos desafios e aquilo que a gente possa agregar na vida aí das pessoas que estão à disposição a nos ouvir nessa tarde. E a gente está muito feliz com essa oportunidade aqui. E com certeza vai ter muito para agregar. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pro pessoal que está assistindo nosso podcast para entrar no Instagram, Papo Ligeiro, tudo junto, passar a seguir nós. No YouTube, inscreva-se no YouTube. Também dá força para direcionar os nossos vídeos. Então, Papo Ligeiro e YouTube, tudo junto. Inscreva-se e siga-nos. Queria falar um pouquinho do início. Início Sara, início Aleph. Sara, vamos começar pelas damas, né? Você já trabalhou na Soagro? Isso. Já vendeu doce de porta em porta? E o seu esposo, o Aleph, trabalhou em buffet? Vendeu alfajor na Presidente Vargas? Trabalhou na Comigo? Enfim, trabalhou em vários lugares, né? O empresário e a empresa, eles não começam pronto, certo? Como que surgiu a Duarte's Cake? Eu falo que a Duarte's Cake, ela surgiu assim na nossa vida de uma maneira que a gente não esperava. Porque nós trabalhávamos fora, né? Nós éramos CLT e o doce, ele sempre era uma renda extra na nossa vida. Ele nunca tinha sido a principal. Só que sempre complementava. Então, eu trabalhava na Soagro, eu levava meus doces para vender pro pessoal que trabalhava lá, saía no meu intervalo e entregando nos lugares do pessoal que trabalha fora. Sempre né? fazia um extra, Sempre um complemento extra. de renda. Isso. E quando eu conheci o Aleph, engraçado que eu fazia uns docinhos, tipo alfajor, para vender no trabalho. Eu também fazia quando eu fiz veterinária, uma época eu não terminei. Eu vendia também na faculdade, desde a escola, do colégio, lá no militar, eu já vendia doce, mas nunca imaginava que seria minha principal fonte de renda futuramente. E chegou um determinado... Eu sempre tive esse desejo de empreender, de ser dona do meu negócio. Desde pequenininha, meu pai, ele me apoiava muito nisso, porque quando eu era bem na jardim, assim, bem pequenininha mesmo, eu levava, meu pai fazia uma necessaire para mim, ele comprava balinha, pirulito, doces pronto, e eu levava para vender meus coleguinhas da escola. Então, eu já tinha sempre aquele sangue empreendedor de queria ter meu próprio... Você sempre foi uma pessoa proativa, nunca ficou esperando. Isso, eu nunca fiquei assim, vou depender de uma mesada, não. Sempre, até porque a situação financeira da minha família vem de uma família, assim, que não tinha tanto recurso. Todo mundo acha que você é de Maurilândia, mas você é de Rio Verde. Eu sou de Rio Verde, não sou de Maurilândia. Todo mundo acha que eu sou de Maurilândia, mas eu sou daqui de Rio Verde, conheci o Aleph aqui e ele que morava lá, né? Então, assim... Conheceram na Enjoy? Foi, né? Foi na boate. Os dois estavam, assim, bem chapados na época, né, amor? E a gente se conheceu lá. Então, assim, a Duarte's Cake, ela foi surgindo a partir do momento que a gente já tinha empreendido em outros segmentos, que era do ramo de alimentação, que o Aleph gostava muito de cozinhar, essas coisas assim. Então, a gente já teve 2 outros empreendimentos da área de restaurante, só que o doce, ele não era o principal. Ele fazia pratos, comidas, coisas assim. Só que a gente percebeu que, mesmo atendendo o público da área de sal nos restaurantes, a gente via que a procura do doce era grande, que as pessoas gostavam do nosso bolo, gostavam do nosso doce. Então, sempre um amigo, familiar, pessoas da igreja, sempre estavam encomendando. E a gente não conseguia atender, porque as outras demandas não eram uma prioridade para a gente, a área do doce. E antes da gente fechar o Cantinho do Caribó, que foi o nosso último empreendimento, aqui em Rio Verde mesmo, perto aqui da AFAR, a gente tinha o Cantinho do Caribó lá, nós decidimos abrir a página do Instagram e criar o nome do Duarte's Cake. Na época nós ficamos assim, vai ser Duarte's Cake, Sara e Aleph Doces, o que vai ser? Como a gente ia casar, nós falamos, vamos usar o sobrenome. Duarte, que é o sobrenome. Sobrenome né? que era do Aleph, que aí eu peguei o sobrenome. Aí a gente foi criou uma página do Instagram e começou a divulgar mais os bolos, os doces, mais ainda os dois trabalhando CLT, porque mesmo quando a gente tinha um restaurante, a gente continuou de CLT, porque a gente tinha algo... Uma segurança.
segurança. A gente queria algo na nossa mente, assim, não é que a gente estava com medo de empreender, é que a gente queria conquistar os nossos clientes, conquistar um público para depois realmente se desligar, ter uma segurança, porque a gente não tinha recursos financeiros. Então, é basicamente assim, o que a gente vendia ia pagando o investimento ali do local. Então, assim, a nossa fonte para nos sustentar era do nosso trabalho de CLT. Então, era meio que a gente tinha um empreendimento ali para tentar ter uma renda ali, mas para ele se mantendo e aos poucos a gente ir construindo o nosso negócio. Entendi. Falar com você agora, Olaf. A trajetória de vocês é uma trajetória marcante, né? Desde a sua vinda de Maurilândia para Rio Verde, tudo que você passou, mas em nenhum momento desistir foi uma opção. Isso. Quando você olha para trás, valeu a pena todo o esforço? Nossa, muito. Eu olhar para trás assim, eu vejo que eu comecei a trabalhar a minha mentalidade desde a infância, né? Eu falo que quando meu pai saía para trabalhar, e aí eu saía para vender picolé, lá em Maurilândia também, um período. Às vezes nós catava lata de óleo também para vender, quando era a época das latas de óleo. Então sempre eu buscava ter algum valor extra, né? E meu pai uma vez, eu nunca esqueço, me deu uma lição que ele não queria aquilo para mim, mas eu que queria, não por orgulho, mas eu queria já ter minha independência financeira. Seu pai morava fora. Isso, ele trabalhava muito em terceirizada, né? Até ele é pintor, né? E ele ia muito para outros estados para poder pegar a obra. E aí, nesse período, com 16 anos, já comecei a buscar emprego, né? E aí, trabalhei em várias empresas lá em Maurilândia também. Aí, com 19 anos, eu vim para Rio Verde e recebi uma oportunidade de ser prestador de serviço, que foi da Nacional Express. Então, eu voltei para Maurilândia, que eu escolhi o guichê de lá, né, para poder assumir, representar. E aí, ali, eu fui ganhando mais experiência, porque aonde eu passei de serviço que eu tive, eu fui olhando para aquilo ali e fui muito curioso, né, em parte de processo, saber como que era as entradas e saídas de tudo. Então, eu falo que um serviço muito marcante que se tornou meu padrinho, né, que foi numa loja de móveis e eletrodomésticos. Eu comecei como só limpar, tirar poeira mesmo dos móveis. Era uma empresa familiar? Era muito familiar, né, e eles me recebeu muito bem. E assim, eu acompanhei a trajetória. E aí eu peguei, era muito familiar, eu entrei, conquistei a família, e ali eu comecei a montar móveis, depois comecei a entregar móveis, mas nas horas vagas tinha a pastinha, né, e eu comecei a estudar os móveis, né. Foi onde eu comecei a vender móveis. Você sempre foi curioso? Fui. Curioso, criativo. Nunca foi acomodado? Não, nunca fui. Então, assim, olhar para trás e ver essa evolução, eu vejo, hoje eu me sinto um merecedor de que valeu realmente a pena passar por tudo que a gente passou ali naquele período. Porque, assim, na sua trajetória, tem muitos marcos, né? E não só em questão de financeiro, mas eu falo também mentalmente. Então, assim, todos os dias, até na realidade de hoje, se você não dominar a sua mente para aquilo que você traça para sua vida, você não prospera. Você não prospera na parte sentimental, financeiro, emocional. Então, assim, quando você tem um objetivo claro, aonde você quer, você não retrocede. Então, desistir não é uma opção, né? Ela é uma escolha, na verdade, né? A gente escolhe desistir, opções a gente tem, né? E talvez dificuldade todo mundo vai passar. Todo vai mundo. ter. Só Talvez tem o pessoas processo, que desistem. talvez o processo vai ser mais longo, mas desistir é realmente uma escolha. E quando a Sara estava falando aqui sobre a Duarte's Cake, né? A Duarte's Cake, os doces, sim, sempre foi uma renda extra. Mas como a gente já teve quebrou 3 vezes, né? A gente quebrou O Aleph na cozinha, Cantinho do Caribó. E a prestação de serviço também. A prestação de serviço. Que não foi que quebrou, mas que eu desisti dela. Mas, assim, tive muitas falhas também e muito aprendizado. Então, assim, a Duarte's Cake em si, hoje, se eu for falar para alguém que chega até nós, fala assim, o que eu faço para começar um negócio? Eu falo, primeiro, sim, você tem demanda para abrir um negócio. Porque antes a gente não tinha demanda, mas a gente já abriu, né? Então, hoje, o meu conselho é, você tem demanda para o seu negócio, para aquilo que você vende, ou que você representa, ou que você queira abrir também? Porque é muito difícil, às vezes, assim, a pessoa que quer começar na parte também, vou falar da nossa área, da confeitaria, ela acha que porque eu faço um doce aqui em casa,
é simplesmente eu abrir a garagem da minha casa, um espaço que eu já vou começar. Não, você primeiro tem que ter um ticket médio de pessoas. Você tem que construir Tem que isso, né? Igual a construir gente sempre agarrou as nossas oportunidades, que foi o quê? Se tinha feirinha, a gente tava. Qualquer tipo de evento na cidade que dava para colocar nosso negócio, a gente entrava. E uma coisa que eu estudei, você e sua mãe, e assim, uma particularidade sua com a sua mãe que eu tenho muito com a minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou. Né? Eu sou produtor rural e assim, a gente em alguns momentos passa momentos difíceis, Sim. mas eu sempre tive ela do meu lado. E sua mãe enche a boca para falar de você. Eu assistia, né, alguns vídeos institucionais que ela fala. Tem até uma fala dela que eu acho que eu não notei, mas que ela sempre confiou em você. Isso é muito importante. Ter o apoio da esposa, a esposa ter o apoio do marido, porque isso, querendo ou não, incentiva. Quando você vendeu o alfajor, que chegou lá, estava muito quente, vendeu 6 alfajor de 70, Isso, e um ainda foi fiado? Foi. Então, Tradição assim, de Maurilândia, viu? então, Obrigada. assim... Não, mas eu também morei em Santa Helena e era muito fiado. Cidade pequena é assim. Então, assim, sabe, mas levantar a cabeça, acreditar, porque muitos tinham a vontade de ter um que vocês têm, só que o que eles fizeram que não conseguiram? Né? Então, acho que eu falo muito que bacana. O apoio é muito importante, né? Eu acho que vocês não estão trazendo só uma lição de empreendedorismo, mas uma lição de união de um casal que quer se junto de forma harmônica, de forma saudável. Isso é muito bacana. Eu falo que, assim, além de eu ter conquistado a Sara, ela comprou as ideias que eu tive, né? Porque nós namorou 1 ano, eu em Maurilândia e ela aqui em Rio Verde. E eu com o restaurante lá, todo final de semana ela ia e ela pegava firme junto lá trabalhando. Então ela trabalhava muito comigo também. Então, assim, do Aleph na cozinha. E do Aleph na cozinha. E nisso, voltando também na minha mãe, ela sempre apoiou. Apoiou a gente, né? Eu falo, mãe, agora, tipo assim, o restaurante eu queria pôr de tudo. Então, eu atendia de manhã, né, pro almoço, aí à tarde eu saía para vender os bolos no pote na rua, e à noite ainda abria para lanchonete. A ideia de bolo no pote, vocês copiaram de alguém ou já veio? A ideia, eu comecei assim, em 2016, começou o auge desses bolos no pote. Eu precisava... Porque isso não existia muito tempo atrás, né? Era uma coisa nova, né? E assim, hoje tem a referência no mercado que foi a Mariana Perdomo, em Goiânia, né? Então ela começou bem nesse mesmo período. Até eu quero tocar dentro nela aqui, mais pra frente. Então, assim, quando ela começou ali, um pouquinho antes, e aí eu peguei essa referência também, e aí eu não tinha experiência nenhuma com bolo. Tipo assim, aí eu peguei, ia no mercado, comprava aquelas marcas Sol, aí fazia... massa de bolo pronta. Massa de bolo pronta, e aí fazia os potes ali dos mais antigos mesmo. E aí eu começava a pegar os feedbacks dos clientes, né? Tá muito doce, tá seco, tá uma farinha. Várias tentativas. Isso. E aí ali eu fui começando. Falei assim, não, eu tenho que tentar começar a fazer o meu. E aí foi onde eu fui desenvolvendo receita. Aí a Sara veio e trouxe aquele toque feminino ali. E aí eu falo que os bolos dele era muito criativo, mas chegava a ser brega. Tem umas fotos que... E aí foi onde a gente chegou no prazer de mais um doce. Mas faz parte. Sara, atualmente sabemos que empreender não é para qualquer um. Tem pessoas que não têm habilidade. Como você descobriu o seu dom para os negócios? Foi quando o Aleph chegou e falou, você quer ser confeiteiro ou você quer ser empresário? Isso aí foi uma virada de chave, né? Porque esse confronto, ele foi muito... Ele realmente falou isso, Ele realmente me confrontou com essa pergunta. Porque o Aleph, ele é muito... Ele é decidido, estratégico e ele, assim, é pontual. Se ele quer aquilo, ele vai até o final. E eu era uma pessoa, assim... quando eu conheci o Aleph, eu quero aquilo, mas às vezes tinha muito medo, eu era um pouco medrosa, minha mentalidade era um pouco mais que me prendia de fazer aquilo que eu queria. Você tinha 19, 20 anos na época? Tinha 19, né? 19 anos. Isso aí é uma coisa de idade normal. Só que eu vejo assim, que pelo Aleph, pela idade dele, quando ele já sempre teve essa mente muito assim, aberta, muito diferente de mim. Então eu acredito que tudo veio para somar. E quando ele me questionou com essa pergunta, né? Porque o que foi meu propósito ali? Eu falei, olha, se eu fizer o meu salário, que eu recebo aqui de carteira de CLT, nas minhas férias, vendendo meus bolos, os meus doces, eu vou pedir conta
e vou viver dos doces. Só que eu pensava assim, que eu ia ser apenas confeiteira, que eu ia fazer apenas um docinho. Não imaginava ter lojas, ter todo esse império, né? E aí, quando o Aleph chegou até mim, viu que a demanda estava aumentando, que a gente precisava, assim, tomar decisões. Ou vamos ficar para trás. Ou a gente vai ir, ou a gente vai regredir. E ele me confrontou com essa pergunta. E aí, você quer ser só confeiteira ou você quer ser empresária? E naquele momento... Isso te despertou? Me despertou. Naquele momento, primeiramente, eu senti raiva. Porque, assim, me confrontou, né? Falei, mas o que tem ser só confeiteira? Né? Qual que é a diferença? E naquilo ficou na minha cabeça e eu fui me perguntando o que eu realmente queria e fui me conhecendo e entendendo o que realmente estava preparado para mim. E aí, a partir dessa pergunta, eu entendi que o meu negócio, quando eu realmente aceitei o papel de ser, sim, de ver que meu negócio ia mesmo, foi quando a gente estava com a Food Bike, na nossa segunda Food Bike que a gente põe ali na Praça Morada do Sol. No segunda Food Bike... A primeira unidade foi ali na Morada do Sol. Foi, a gente tinha um ateliêzinho lá na casa da minha sogra, né? A gente morava lá, era a casa da minha sogra. E a gente colocava Food Bike lá. Na segunda Food Bike, os nossos doces esgotaram em menos de 2 horas. E assim, filas quilométricas do povo lá na fila, querendo doce e simplesmente tinha acabado o doce. Nessa época, era eu, ele e a Nelly que produzia. Então, assim, naquele momento eu falei, cara... Que é isso? A Nelly é aquela que entrou e falou, ixi, eu não vou ficar aqui. Não, a Nelly, é ou não é? Bem mais velha do que a gente, 2 jovens, né? Tipo assim... Ela falou, onde que eu tô me enfiando? Onde que eu tô enfiando? Mas ela falou, vamos, né? Tipo assim, é o que eu tenho pra agora. Quem sabe daqui uns dias, né? Eu procuro outro trabalho. Então, assim, isso foi uma virada de chave pra mim. Porque realmente eu entendi o meu lugar dentro da minha empresa que eu estava construindo. Eu ainda não me posicionava como... Eu ainda achava que o Duarte Cake não era uma empresa. Né? Eu pensava assim, talvez é só um extra. E o Aleph já via ela como O Aleph já via como grande. Pois o minha Aleph mãe... eu vejo que ele tem uma visão assim... Ele é o a estratégico. longo prazo. É. O negócio pode ser pequeno hoje, mas eu vou administrar ele como se fosse grande, porque amanhã ele vai ser grande. Isso, foi dessa forma. Essa é a grande sacada do empreendedor, é ele enxergar, enquanto a maioria não enxerga. Exatamente. Igual quando algumas pessoas chegam na gente, né, e falam assim, mas a minha lojinha... E opa, você não tem que já desmerecer sua loja, né? Minha empresa. É a sua empresa, a sua loja. Mas eu só tenho... não tem nenhum colaborador, mas é a sua empresa, né? Você precisa tratá-la como empresa, como negócio. Pessoal, o Papo Ligeiro aqui só é possível graças aos nossos parceiros. E o Grupo Eletrizar, ele desenvolve soluções completas em energia solar. Então, pensou em montar usina fotovoltaica na sua fazenda, na sua casa? Procura Eletrizar. Está 19 anos no mercado. Eu queria falar um pouco de inovação. Vocês têm uma pegada muito bacana em inovação. Quando eu ligo lá na Duartes, a Sara que atende. Tem a voz da Sara lá no computador. Sim. Isso é uma pegada diferente. Sim. Eu nunca tinha visto isso. Uma outra coisa é a questão do drive-thru. Sim. Também eu acho que foi uma coisa inédita aqui na região. De onde que vem essas ideias? Então, surge muito assim das experiências que a gente tem lá fora, né, para onde a gente passeia, né? Vocês viajam muito para ver? Isso, igual a gente... A Interlagos ali tem umas decorações parisienses e tal. Igual a gente tivemos em Gramado, né? E aí, quando a gente idealizou a Duartes, a gente não queria algo do mesmo. A gente queria que a nossa missão é encantar as pessoas. Então, a pessoa tem que ser encantada desde o atendimento, a embalagem, o produto e o local. Então, a gente queria algo assim, né? Ilustre. E aí, o drive-thru, né? Quando a gente pensou, desenhou isso, mapeou, né? E a gente nunca imaginou um drive-thru de doce. Aí, a Mariana Perdomo também lançou. Ela foi a primeira a lançar ali em Goiânia, né? E aí a gente falou assim, a Rio Verde, ela merece também ter essa experiência aqui e nossos clientes precisam dessa comodidade também. E aí a gente arriscou, né? Acreditou nesse projeto e trouxemos para cá também, para Rio Verde. E é interessante que, igual você falou, por mais que quando você atende o telefone, tá ali a voz da Sara, é que a gente sempre idealizou o quê? A empresa iria crescer. E desde quando ela era ali pequena, era só eu e o Aleph, a gente tinha contato com os clientes diariamente. Ela era pequena, mas na cabeça do Aleph ela era grande. E a gente já mapeava tudo para que quando o Sara e o Aleph não estivesse mais lá atendendo o cliente, porque hoje a gente não consegue estar todos os dias em todas as lojas, a gente não consegue estar no setor de encomendas. Você tem que ter pessoas boas nos lugares certos para a coisa acontecer. E a gente tem que fazer com que o cliente se conecte com a gente, mesmo que a gente não esteja aqui. Porque se você, por exemplo, vou lá na França ver o que eles estão fazendo diferente.
a Duarte não pode parar. Ela tem que Sim, rodar. ela Tem que ter precisa. gente boa que Sim. garanta o processo. Então, as estratégias sempre foi o quê? A gente sempre teve uma aproximação e um contato muito grande com o nosso cliente, desde a Food Bike, a gente que atendia, então eles A sempre Food têm Bike parte. ainda existe. Existe. Hoje ela vai para eventos. Ah, tá. Assim, quando contrata para algum evento, a gente tem algum. Mas não vai pra praça e tal. Não, hoje a gente não consegue devido à logística, à estrutura. Depende. Realmente, assim, não é fácil. Eu vejo o pessoal na feirinha, assim como eu fazia feirinha, é um processo que demanda muito. Vocês já passaram por muitas situações, né? Sim. E a gente pensa tanto nessa comodidade com o cliente, que quando a gente tinha bicicleta, falando nesse processo de quem faz feira, né, também, o tanto que é difícil, né, que a gente tinha a bike, né, e a gente tinha esse contato muito próximo dos clientes, e quando começou a tomar uma proporção, a gente queria que permanecesse isso, que os clientes, por mais que nós não estivesse ali, se sentia próximo da gente também. E voltando nessa parte, assim, da food bike, eu já pensava assim, nossa, vai chover. Aí o que eu fiz? Comprei uma tenda. Então a gente atravessava para a praça, a tenda, geladeira, nós segurando mesa. a tenda, Então, atravessando. assim, sempre a gente pensou no melhor conforto, assim, para o cliente mesmo ali. Sabe, Olive, eu tenho entrevistado bastantes empresários, até semana passada eu tive com o Carlos Fetz. Seu Carlão, não sei se vocês conhecem ele, ele é dono da maior construtora do estado de Goiás, um dos maiores produtores de suíno do Brasil. Ele era ajudante pedreiro. Sim. Ele não conheceu o pai, começou de baixo, trabalhando. Ele que construiu a unidade da BRF aqui em Rio Verde. Então são histórias marcantes, porque muitas vezes as pessoas olham o empresário do Artscape, nossa, mas eles são ricos, nasceram em berço de ouro. E não é assim. A grande maioria dos empresários, deve ter o senhor Antônio Chavaco, da comigo, também começou através do trabalho. Sabe? Então, assim, são poucos que recebem a coisa pronta. A maioria busca, luta, acredita e vai. E falando da Comigo, né? Eu falo que é um marco também para mim, questão de processo, porque eu aprendi muito na Comigo. Eu trabalhei ali no setor industrial. Então, eu tinha que pensar muito no cooperado, né? E também na Comigo. Porque eu fiquei uma experiência, um período, que o gerente me deu a oportunidade de ficar ali com o encarregado no armazém de milho ensacado. Então, eu aprendi todo o processo ali do armazenamento do milho. Então, você tem que pensar tanto ali no cooperado, numa qualidade... E na empresa. Por quê? Às vezes, se você... Dependendo da quantidade que você coloca ali do grão e tal, para sair o peso certo e também o custo certo da saca, né? Então, assim, eu aprendi bastante essa parte de processos, assim, para que agregou muito a nossa fábrica Tudo hoje. te deu maturidade para fazer com que a Duarte fosse o sucesso que é hoje. Sim. Mudando um pouco de assunto, queria falar da visão do empresário. O empresário brasileiro, de uma forma geral, isso a gente assiste nas novelas, enfim, ele é tido como alguém que explora o serviço do outro. E não é como um gerador de prosperidade através da geração de empregos. Porque eu acho que o Paulo Vale está muito certo, fala que o maior benefício que o empresário pode dar é gerar emprego para outras pessoas. Se elas estão trabalhando para eles, é porque elas querem, ninguém trabalha obrigado. Hoje a Duarte's Cakes tem quantos funcionários e, na sua visão, qual a importância do empresário no sucesso de uma cidade, de um estado e de um país, através do fato de estar ajudando as pessoas através da geração de emprego? Hoje a gente é em torno de mais de 50 colaboradores, né? Diretos e indiretos, passa de 100 com os terceiros que a gente tem, né? Então, assim, eu vejo a importância e se eu fosse parar tudo a mim, lá no início e a Sara, a gente não tinha tomado a proporção que tomou hoje, que acelerou, né, a gente realizar esses projetos que a gente tem hoje e os projetos que a gente tem no futuro. Então, assim, às vezes tem pessoas que ficam muito preso, né? Não vou contratar essa pessoa para essa área porque é melhor que eu, né? E fica presa e o negócio... Fica com medo de ficar apagado. Isso, fica... Igual a gente, com medo, às vezes, eu vejo confeiteiros, tenho medo de pegar minha receita. E acaba não contratando. Ela é a mão de obra, ela é tudo, ela administra, ela contrata, ela... Mas vocês concordam quando fala que o empresário explora o funcionário? Não concordo. E hoje, a Duarte's Cake precisa de gente? Com certeza. Todo lugar que eu ando em Rio esse Verde... time, né? Se não tivesse esse time... Não, mas eu falo assim, precisa... Tem vaga disponível? Tem. Muita.
eu vejo aqui em Rio Verde gente desempregada, eu não entendo, porque todo lugar que você anda tá precisando de funcionário. Sim. É, hoje a oferta tá grande. Ou tem pouca gente querendo trabalhar, ou não sei. Infelizmente a gente tá num cenário assim, eu acredito que desde a pandemia, assim, quando foi vindo, esses auxílios que teve, eu já teve várias pessoas que fez entrevista com a gente e na hora de registrar não queriam ser registrados porque recebem algum tipo de auxílio. Aí você não registra, eles levam na justiça e aí... É assim, eu não trabalho dessa forma, então eu acabo que, infelizmente, tem que ficar 100 pessoas, e eram pessoas que veio pra entrevista, são muito boas, poderiam estar trabalhando ali com a gente, mas preferem receber o auxílio, então a gente se depara muito com essa situação. É o diarista, é aquela pessoa que quer fazer... Mas ultimamente eu vejo que as empresas estão sendo entrevistadas, não é mais os colaboradores. Boa. Porque é tanta empresa precisando, que aí o cara fica escolhendo, não, você não me serve e tal. Exatamente. Falando de alguns momentos difíceis, o Aleph, você tem uma veia empreendedor, você é empreendedor. E empreender a gente sabe que não é só acertos. Isso. Tem aprendizados também. Você teve o Aleph na cozinha, hashtag o Aleph na cozinha, né? O Cantinho do Carimbó. Eu ainda vou comer um carimbó. O que foi feito diferente para a Duarte's Cake ser um sucesso? Porque na verdade a Duarte's Cake foi o final da escada. A escada toda que eu era na cozinha. Foi uma trajetória para você chegar aqui. Se você não tivesse passado por isso, talvez a Duarte's Cake não tinha sido o que é hoje, né? Reconhecer que eu precisava de pessoas melhores do que eu no início em algumas áreas, principalmente questão de administrativa, né? Eu era muito criativo, por exemplo, quando eu abri o Aleph na cozinha, o pessoal de Maurolândia saía de Maurolândia para ir em Santa Helena comer comida japonesa. Então, eu já queria comida japonesa em Maurolândia. Então, fui o primeiro a levar comida japonesa. Só que aí eu não tinha muita expertise na parte de gestão ali. Então, eu fui muito barriga verde em querer ser o super-herói da empresa. Então, assim, em não reconhecer que ali eu precisava trocar uma ideia. E você ralou bastante. E ralei. Né? Aí, tipo assim, o homem queria... Eu vi essa aqui nas fotos lá, mexendo no computador, e um dormia, o outro acordava. Desse jeito. Então, assim... Parceria é isso, né? É muito parceria. Assim, você ter apoio. Precisa muito ter apoio. E, assim, desistir, às vezes, dá essa vontade, né? Eu não vou te falar que não. Mas ter chegado até aqui, a gente aprende muito com os nossos erros, né? Então, tipo assim, eu não sabia muito fluxo de caixa, compras, porque você ganha muito na compra, não tinha muito essa logística. As percas também de um restaurante também não tinha essa... sobrou essa quantidade de comida, o que eu vou fazer com essa comida? Né? Eu não tinha processo de armazenamento, né? A segurança do alimento também para o cliente final. Tinha a criatividade de querer fazer algo, de ter um negócio, porém não tinha essa administração. Isso. E aí também algo que a gente aprendeu e entendeu que todos os restaurantes que o Aleph abriu, a gente abriu junto, que eu via? Que a gente queria abrir e conquistar clientes. E não, pela Duarte's Cake, o que a gente fez? Conquistou clientes para depois abrir o nosso negócio. Quando a gente abriu a nossa primeira loja, a gente já tinha clientes, tanto que nós inauguramos em plena pandemia a loja Centro. Na verdade, nem podemos inaugurar porque estava em lockdown. E aí, só que eu já tinha clientes. O que a gente fez? Nós fortalecemos o delivery, que na época nós já tínhamos o delivery bem fortalecido, porque a gente começou de porta em porta, depois com a food bike e depois com o delivery. Então, nossos clientes já estavam acostumados com o delivery. Na época da pandemia, que ia inaugurar a loja, já estava todo mundo contratado, o time. O que a gente fez? Não vamos desligar ninguém. Vamos fortalecer o delivery. Você sabe uma coisa que eu observei em todos os vídeos que eu assisti a seu respeito? Você não fala meus funcionários, você fala meu time. Sim. Você fala o time, sempre o time. Sim. A gente sempre trouxe... É bacana isso. Isso que eu sempre falo para muitos empresários. Se você quer realmente que o seu colaborador, ele sonhe os seus sonhos... Você precisa tratar ele, que ele tem que sentir pertencente àquela história. Então, hoje, a nossa equipe toda, ela se sente pertencente. Só tá ali com a gente quem realmente quer. Porque eu falo que você pode ter o melhor salário do mundo, mas se o cara é infeliz onde ele tá, ele não vai entregar o melhor dele. Então, assim, pode não ser o melhor salário hoje na Duarte's Cake, só que eles são pessoas que estão ali porque querem somar. Só que salário é subjetivo, lógico, salário é importante, mas existe condição de trabalho, existe uma assistência, um seguro-saúde, alguma coisa nesse sentido, respeito. Exatamente. Né?
Igual Então, quando assim, só salário, Não sustenta. tem que a ter os pessoa. benefícios. Quando E a eu tava- cultura, né, da empresa também, porque a gente tem uma cultura de realmente o nosso grupo mesmo da Duartes Cake é a família Duartes Cake. Por que família? Primeiro que é uma empresa bem familiar também. Claro que a gente tem todas, né, cada sua uma mãe, faz. sua sogra trabalha lá. Isso, meus irmãos trabalham comigo. Então, assim, a gente tem as regras, todo A gente mundo cumpre, é separa tudo muito bem. separado, a gente separa muito bem, mas nós estamos ali para somar uns com os outros, para crescermos juntos. Então, a gente sempre tenta trazer para eles essa visão de que nós somos uma Mas família. é tudo muito bem definido. Sim, Olha, a definido. função é essa, aquela. E quando dá um impasse? Você quer uma coisa, ele quer outra, como é que chega no consenso? Tem um mediador? A gente tem um comitê, né? Semanalmente. comitê. Isso. Aí a gente Com faz gestores. com vários gestores, Então não mentores. fica só na mão de vocês dois. Cada Não. um tem um ponto de vista, aí chega e. Sim, porque às vezes a Sara tá vendo de uma forma, o Alf tá vendo de outra. E vem uma pessoa Não, de isso fora acontece, e essa, acaba né? que fala assim, olha, que traz pra gente a melhor visão e fala, ó... A minha empresa também é familiar, é eu, minha mãe, meu irmão e enfim. Mas nessa parte de decisões também, quando dá paz nos dois, aí o negócio é A certeiro. gente sempre coloca tudo nas mãos de Deus. Eu sempre falo que Ele é a pessoa que nos guia primordial. Se Ele falar que sim, a gente vai. Mas se Ele falar que não, eu prefiro não ir do que pagar um preço. E muitas vezes a gente já também pecou sobre isso. De realmente ouvir Deus falando assim, não vai nesse negócio. E a gente foi e não deu certo. A gente teve que pagar um preço. Então eu falo assim, que se a gente colocar todos os dias, a gente entrega a nossa empresa, a nossa vida, a nossa família nas mãos dele. Porque se a gente consagrar tudo a ele, lá como fala em Provérbios 16:3, consagre tudo ao Senhor e ele, seus planos serão bem-sucedidos. Então a gente crê que o sucesso da Duartes Cake, principalmente, é entregar tudo na mão dele. Porque ele realmente tem governado a Duartes Cake desde o princípio. Porque nós somos dois improváveis. Desde o princípio, nós não viemos de um berço que tivesse condições financeiras. A nossa família nunca teve recursos. Nós tivemos poucos recursos para começar o nosso Mas negócio. vocês vieram de um berço que foram estimulados, e graças a Deus vocês tiveram duas mães, pelo que eu acompanhei, Que apoiou que o sempre nosso negócio. apoiou, que sempre acreditou. Sim. Isso vale muito mais do que Muito, talvez ter um berço sim. de ouro em que o pai e a mãe não apoiam, não acreditam. Eu achei muito bonita a Sim. fala da sua mãe. E assim, sabe, isso vale mais do que muito, manda Nossa. muito dinheiro. Você entendeu? Minha Eu sogra, falo- ela sempre apoiou Nossa, ela sempre apoiou muito o nosso negócio. Por que eu falo minha sogra? Minha mãe sempre apoiou também, meus pais. Só que minha sogra sempre esteve ali dentro com a gente. Porque, tanto que ela emprestou a casa dela pra fazer Duartes Cake. De repente, Isso. ela teve que mudar de lá, porque tudo foi virando Duartes Cake. A gente foi morar com ela. Então, assim, sempre que a gente falava, sogra, vamos abrir o Alf na cozinha? E ela, vamos. E ela ia pra produção. Vamos abrir Cantinho do Caribó? Vamos. E ela entrava com a gente e ela mergulhava. Ela produzia, ela ficava ali. Tanto que hoje na Duartes Cake, se for preciso virar à noite produzindo alguma coisa, ela vira à noite. Ela já virou noite com a gente, produzindo, às vezes, uma encomenda grande que precisava Pois entregar. é, isso a é gente podia parceria, contar. isso é dinheiro não paga. Não paga. paga. Você entendeu? Isso aí é algo que é maior do que tudo. Sim. É amor de mãe, amor de esposa, companheirismo, isso aí. Vamos passar então? Eu queria falar de uma parte chata, de um risco. O caso que aconteceu com a Mariana Perdomo, que está num segmento que é o seu, Sim. né? Foi concluído que a empresa não teve culpa de nada, mas mostra que todo negócio tem seu risco. Tem. E aí, como lidar com esse risco? Na verdade... Aqui eu estou deixando claro que a Sim. empresa lá não teve culpa de Sim, nada. claro. Foi feita investigação. Na verdade- tal. O Caiado visitou ela. Sim, foi ela tudo tem esclarecido. tudo esclarecido, mas assim, existe risco. Na verdade, o risco principal é o quê? Você vê que você tá, assim, imune. Porque qualquer coisa, às vezes, pode vir tentar te derrubar. E até que você prove ao contrário, e principalmente rede Você social... tomou um prejuízo grande. Principalmente a internet, que divulga algo. E o que alavancou, explodiu mais ainda todo o fato... Quando o trem é porque- ruim, explode. Exatamente, esparramou de uma forma. Então eu vejo assim que a gente teve uma situação que aconteceu conosco uma vez que nos ensinou sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter na rede social, a forma que a gente às vezes expõe, mas que às vezes a gente tá imune de algumas coisas que podem acontecer.
Mas que quando acontecer, qual vai ser o seu posicionamento? Porque o posicionamento da Mariana Perdomo foi um dos melhores posicionamentos. Ela quis o que naquele momento? Resolver o problema. Ela não ficou no Instagram reclamando, murmurando ou tentando se justificar. Ela foi para quê? Para as ferramentas que ela tinha. Que era o quê? Se ela sabia que aquilo não tinha possibilidade de acontecer dentro da empresa dela, porque era uma empresa que tinha todos os processos bem mapeados, processos seguros, ela foi atrás de o quê? De vigilância sanitária, de pessoas que apoiavam aquilo para expor que ela não tinha igual, nada. por exemplo, você ali, tem toda a fiscalização. Tem. Não é A nossa você fábrica é de frente à vigilância Pois sanitária. é. Não é chegar ali e falar, vou produzir. É. Tem toda uma... Tem. né? Igual, por Todo. exemplo, nossos doces vêm da fábrica, né? É estilo mesmo da Mariana Perdomo. Então, hoje lá a gente tem uma engenheira que é responsável. Então, para todo... Tem engenheiro de produção, Temos, né? aí tem uma engenheira de produção que ela assume lá. E engenheiro de alimentos, que é responsável técnico pela qualidade, Não, pela e a fiscalização característica do de produto. vocês, a seriedade, toda a trajetória, vocês não vão sujar o nome de vocês Sim. com um negócio desse. Aí é Com impensável. Mas a gente tocou no assunto, que é um assunto atual. Isso é tão importante que hoje a gente até no setor de encomendas nosso, a gente tem o nosso pós-venda também, que é o nosso saque, onde entra em contato com os clientes, ou os clientes também mandam, né? Os feedbacks. Os feedback, é onde tem às No vezes... início o feedback era meio chato, né, Sara? Agora já tá... Isso, mas... Mas a gente aprende com o feedback. Não, é tô porque... brincando. É porque... Não, mas é porque uma coisa que eu falo, né, é que a merda que o seu cliente fala pode adubar a sua horta. Porque às vezes você ouviu uma coisa, cara, que você não queria ouvir, que parece chato, porque confronta você. eu vi crítica. Te tira da sua zona de conforto também. Então, quando eu ouvia, eu ficava mal, eu chorava e tal. E depois eu fui entendendo que aquilo não era pra me derrubar. Se o meu cliente estava chegando até nós e dando feedback, é porque ele queria voltar. Então, eu falei, olha, se ele me deu feedback, ele quer voltar. E eu ia lá e tentava, avaliava, revia processo e via o que a gente poderia melhorar. E hoje tem os 5 porquê, né? Então, exemplo, às vezes chega um problema, né? E a gente vai saber o porquê, né? Então, às vezes é porque usou um ingrediente errado, mas porque o compras comprou o ingrediente errado, que o fornecedor não tinha aquele ingrediente. Então, é vários Aí você fatores. começa a analisar. Não, é muito complexo o muito processo, complexo. não é? Aquele doce que chega lá bonitinho, mas foi uma engenharia violenta. Eu queria falar um pouco das percas. A gente sabe que o produto de vocês é altamente perecível, Sim. né? Tem uma taxa alta de descarte, não sei se tem, se não tem. Como é que isso funciona? Tem possibilidade de doar isso aí? Como é que é gerido isso aí? Hoje a gente tem os lotes, né? E os validade, aquilo que não chega, sempre a gente coloca 2 dias antes do prazo, né? Às vezes na promoção. Ou promoção. Mas o que acontece? Mas aquele que não vende, que não que tá vende, lá... a gente manda para nós temos uma casa que a gente ajuda uma comunidade, que é onde vai para lá. Não só, às vezes, o produto que não vende, mas, às vezes, base de recheio, que não dá pra gente montar o produto. Então, vocês não jogam nada fora, Não. é tudo destinado. Isso é destinado. Não, depende. Olha né? que bacana. Tem o produtos lado que- social do empresário. Sim, mas tem né? produtos que, por exemplo, quando venceu, produto de morango, que não tem É como... esse, não. Não, aí produto tudo bem, que aí você vence, descarta. que não tem É. como, a gente Não, descarta. você manda aquilo que dá pra ser mandado. Sim, Você não vai sim. comprometer Não. a vida de pessoas. Não, sim. né? Tem uma casa de recuperação que a gente contribui e lá a gente sempre tá mandando. Por exemplo, o brigadeiro queimou. Qual a casa de recuperação, você pode falar? Novo Novo caminho. Novo caminho. Do pastor Rogério e da pastora Eu, Miriam. eu, assim, eu admiro muito isso, sabe? Porque até eu entrevistei a Nayara Barcelos, ela tem um projeto. A gente era contribuiu já há um tempo na casa do pai. Ela na tem um Canaiara. projeto bacana, assim, de, tipo assim, em vez do restaurante jogar fora, vamos destinar e tal. E Só além- que aí precisa de um consenso da vigilância sanitária, Tem, não sei tem o quê. tudo Não isso. pode chegar lá e não, eu vou mandar. Porque Isso. talvez a intenção é boa. Isso. Mas aí pega um senhorzinho lá, acaba morrendo por um negócio que a gente Sim. nem sabe o que é, se é doce, se é salgado. Então, assim, tem que ter uma regulamentação. Na maioria das vezes. Só que se a gente pegar Rio Verde, a quantidade de alimento que é jogado fora, é uma coisa toneladas. Na maioria das vezes acontece assim. Às vezes vem um lote de um creme de leite que ele tá cheio de gruminhos, às vezes tá mais talhado. E aí ele tá
prestando, mas foi feito, na hora que finalizou o recheio, ele ficou cheio de pelotas. E não tem como a gente usar o produto. Aí a gente manda para eles, porque é um produto que tá fresco, acabou de ser feito, porém não pode ser utilizado para produzir o nosso produto. A massa de bolo ficou um pouquinho pesada dessa vez, igual teve um lote de bolo vulcão, que infelizmente a cenoura, dependendo da quantidade de cenoura, ela fica mais pesada a massa. E aí, infelizmente, teve que dar todo o... Bolo vulcão, aquele bolo com cenoura e chocolate. Isso. Minha menina come metade de um bolo lá que ela sentada. Gente, o Papo Ligeiro só é possível graças aos nossos parceiros. Quero aqui falar da Alva Agrícola, que é representante autorizada GFI e especializada em soluções para armazenagem de grãos. Oferece também soluções completas para aves e suínos. Queria falar num ponto que eu tenho certeza que vocês são muito ligados, que é a questão da religião, né? Sim. Acho que a religião é um suporte aí para vocês, para nós, para todo mundo. Acho que é um alicerce que dá condição para que o empreendedor ele possa cada dia mais, porque o crescimento é doloroso. Sim. A religião é algo muito presente na vida de vocês. O que a Duartes Cake tem feito pelo social para retribuir isso tudo que está acontecendo na vida de vocês? Não, nessa casa... Inclusive, essa casa de recuperação é uma das casas que a gente apoia muito. Inclusive, hoje, atualmente, a gente emprega duas pessoas que foram reabilitadas na casa de recuperação. A gente abre a porta da nossa empresa para receber e dar oportunidade de emprego, porque essas pessoas saem da sociedade, assim... Ninguém dá valor. Então, para eles tem um preconceito. E eles se instalarem novamente na sociedade é difícil. Então, nós abrimos a nossa empresa juntamente com a psicóloga. A gente prepara o time para receber, juntamente com a nossa psicóloga dentro da empresa, para receber eles. Então, hoje nós temos 2 colaboradores trabalhando na produção e eles são ótimos. Então, assim... Tá fazendo faculdade agora. Isso. Começou na psicologia. Então, assim, a gente... Motivo. Nossa, gratificante demais. E nós sempre apoiamos trabalhos sociais também, né? Sempre quando... Tem o Hospital do Câncer também, que a gente todo mês também contribui com o Hospital do Câncer daqui de Rio Verde. Tem várias ações que muitas pessoas entram em contato com a gente e às vezes a gente limita, né? Porque são várias, né? A demanda é muito grande, tipo assim... não dá conta. Mas aí o que a gente consegue... Tem que elencar e falar, olha, vou ajudar você esse ano, o outro ano que vem. Igual o Dia das Crianças. A gente foi, né? Fez esse ano ano passado em parceria com a prefeitura. Então a gente foi... com as proporcionou para as crianças uma oficina de mini confeiteiras, porque todo ano a gente fazia essa oficina para os nossos clientes pagar, né? E eles pagavam para deixar os filhos e ter a oficina com a gente. Então, ano passado eu falei que eu queria, né? A gente queria que essa oficina fosse beneficente para crianças que não têm condições. Aí, juntamente com a primeira-dama, a gente conseguiu fazer uma ação lá na casa de apoio que eles têm. Foram mais de 200 crianças que tiveram uma oficina ali com a gente mesmo. Eu e o Ali fomos lá presencialmente, fizemos aventalzinho, levamos... foram 2 dias ali de evento isso com eles. Isso mexe com a gente, né? Demais! Eu fiquei assim, gente, eles abraçavam a gente. Eu fui de Papai Noel agora em dezembro, num evento que nós fizemos lá da Fazenda. A gente comprou carrinho, boneca e foi distribuído. Nós somos em 8 praças. Não, a meninada vinha para tirar foto. É uma coisa sensacional, é muito bom. Sabe quando você sai com uma lavada, assim? E eu falo que, assim, quando a gente fala, né, toca nessa parte que Deus, da onde Deus tirou a gente, né? E tem colocado, eu falo que há uma diferença de riqueza e prosperidade. Então, a prosperidade, ela não para em nós. Então, ela derrama, ela transborda na vida do nosso time, através das ações sociais. A gente é um meio, né? Isso, a gente é um meio ali. Eu queria falar um pouquinho do crescimento. Eu vi uma frase da Sara: crescer empresarial, ele é doloroso, né? Sim. Por quê? Porque existem renúncias, né? Nós precisamos renunciar. E eu falo que nessa jornada de empreendedorismo, a gente precisou renunciar muitas coisas. Uma delas, por exemplo, nós trabalhamos com as maiores datas comemorativas, Natal e Páscoa. E muitas das vezes, Natal, eu não conseguia viajar, às vezes a família queria reunir de uma forma e não conseguia estar junto. Chegava atrasado dos eventos de família, às vezes não ia. Então, assim, é preciso renunciar alguns momentos. É preciso renunciar também o luxo. Porque, assim, quando a gente começou a ganhar dinheiro, né, assim, com a Duartes Cake,
muita gente falava, agora vocês compram uma casa, compra isso, compra aquilo. E foi a gente não, até hoje, na verdade, a gente não tem a nossa casa, mas assim, a gente demorou tempos comprar o nosso carro próprio. Até porque a gente sempre tinha a visão o quê? O que entrava, a gente queria o quê? Multiplicar na Duarte's Cake. A gente queria investir na Duarte's Cake. Então, às vezes, muitas pessoas não vão até o final com o seu negócio, porque o pouco que entra, ele já começa o quê? A achar que é lucro. E usufruir pra ele, achar que é dele. E, na verdade, não é dele. Ele tem o salário dele, eu e o Alho tem nosso salário, e nós trabalhamos também para Duarte's Cake. Então, é um processo e é doloroso, porque você precisa renunciar. Você diga de muita coisa, principalmente quando tem filho, é complicado. Sim, com Mas certeza. o que eu vejo de vocês parece que se encaixa, um se encaixa no outro. Conheci vocês hoje, mas a gente vê que existe uma união, algo que é maior do que a Duarte's Cake, é uma cumplicidade, forma que um olha para o outro, né? A ligação. Então, isso aí é muito bonito. Isso hoje, no mundo que nós estamos vendo, é pouco. A gente não vê muito isso. É muita rede social, é um querendo aparecer mais que o outro. Isso. Mas vestir a camisa, tá do lado, igual você com o Aves na cozinha, e ela ia para Morilândia, te ajudava de madrugada. Sabe, isso é bonito, é gostoso. A gente fala que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, assim, desde quando eu conheci o Aleph, quando eu fiquei sabendo que ele fazia doce, eu também fazia doce, eu falei, cara, nossa, que legal, você faz bolo. Foi difícil conquistar ela? Foi 1 ano. Correndo atrás. Pessoal, mudando um pouco de assunto. A gente sabe que o Brasil é um país complicado para empreender. O que vocês acham? Qual a dificuldade que vocês vê para empreender no Brasil? Olha, eu acho que é muito, assim, a burocracia fala em questão a taxação, impostos, né? Então, mas eu olho, assim, para quem vai iniciar, igual nós iniciou, aqui em Rio Verde, a gente teve muito apoio para iniciar. Então, teve ali a Secretaria do Empreendimento, né? Do Desenvolvimento, que a gente começou ali com o MEI, aí depois desenquadrou para Simples, hoje nós está em lucro real. Mas olhando assim o cenário, é muito desafiador. Muito caro. Mesmo. É muito caro. Muito mesmo. Você olhando imposto absurdo. Nessa área de vocês, a carga tributária é pesada. Igual, por exemplo, você tem que correr para em qual você vai se enquadrar para você ter um benefício, né? Mas que às vezes é pouco, mas já ajuda, né? Então, assim, é muito difícil aqui no Brasil. A legislação trabalhista também é complicada. Nossa, né? muito. A exigência. E além da legislação trabalhista, a gente segue um sindicato do trabalhador, que aqui em Rio Verde é o Setoresp. Então, além das regras da legislação, a gente tem também do sindicato, que às vezes são diferentes. O sindicato exige uma coisa, mas a legislação exige outra. Então, você tem que se adequar a todas as E não consegue se adequar ao pé da letra, assim, falar assim, nossa, eu vou me adequar, vou trabalhar certinho. 100% é difícil, né? Então, assim, o Brasil precisa evoluir nesse sentido. Muito. Sim. Facilitar a vida do empresário, porque o governo é seu sócio. Se a sua empresa der certo. Se você quebrar, você é dono sozinho. Para fechar... Você é dono sozinho. Então, assim, mas assim, acredita, acho que luta. Eu sei que vocês estão com um processo aí de montar franquias. Sim. Né? Eu acho que é um passo aí à frente, que vocês têm que pensar, vocês têm capacidade, têm competência para isso. E dá oportunidade para outras pessoas também ganharem dinheiro. Com certeza. Hoje, assim, a gente tem pessoas que procuram, né, para franquia, a gente já tá até estruturando isso. A gente tá para abrir uma unidade que a gente vai validar e transformar ela em franquia em breve, também. Ainda vocês são muito jovens, você tá com que idade? Com 28. E você? 27. Aí eu tô com 38, cabelo branco e tal. Mas assim, a gente não pode perder a vontade, sabe? A vontade de empreender, de construir, de mostrar, sabe? E a gente empreende para mostrar é pra gente mesmo, não é pro outro, não. Não, é verdade. É pra gente ver os nossos limites e quebrar os nossos limites. Às vezes a gente eu tenho uma fala seguinte, que eu tenho muito medo de chegar lá na frente da minha vida e olhar para trás e falar, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo outro. Eu prefiro arrepender do que eu fiz do que do que eu deixei de fazer. Exatamente. O podcast é isso. Eu comecei o podcast em novembro, mexo com fazenda, ovos, leite, aves, enfim. E eu sempre gostei de conversar com pessoas. E ontem eu estava voltando de Goiânia e escutando a sua história. Eu falei, gente, que história bacana. Que história de luta, de crença.
Você veio com um saco de cebola pra... Só tinha cebola de E cabeça. R$30 pra E comprar R$30 pra fazer comprar um um pão lanche. com mortadela. Pão com Aí mortadela. você teve que pagar 20 pro cara, na verdade pagou 30. Paguei os 30 Aí chegou o pessoa amigo da igreja, a gente... e dei uma cesta Olha básica. aí, cara, e É olha o onde cuidado. você tá hoje. E você tá com 20 e poucos anos, daqui 10 anos a Duarte Cake vai ser uma franquia gigante, se Deus iluminar. Olha o Cacau Show. Os caras cresceram. Cresceram. Você entendeu? Então, Persistiram, né? e não foi nada fácil para ninguém, não. Não é. Se você pegar a história das grandes pessoas, dos grandes, dos que se construíram, Todos têm história por aqui em Rio Verde tem bastante. Mas começaram, né? Começaram de algum lugar, não ficaram parados. Tiveram atitude, né? Iniciativa. Tem que Tem se muita movimentar. gente que tá na zona de conforto, fica acomodado e se colocando como vítima. Eu falo que quando eu decidi tirar desse papel de vítima e falar, mas eu não tenho recurso, mas não tem como. Não tem como por quê? Você tem uma vontade de fazer? Então, assim, a nossa vontade de vencer, ela foi muito maior do que a vontade de desistir. Às vezes a gente olhava para uma situação, um cenário e falava assim, nossa, não tem mais jeito. Mas eu olhava e falava assim, tem jeito sim, por que não tem jeito? Né? Então, nossa vontade de vencer, ela era bem maior do que a vontade de desistir. E é esse, a gente usa uma expressão, sangue no olho, no sentido assim de acordar cedo e não sonhar dormir, não. Você tem que sonhar acordar mesmo. Sim. Sabe? E apoio da família. Você teve o apoio de sua mãe, eu sempre tive o apoio da minha mãe, isso é fundamental. Sabe? A gente não pode baixar a cabeça, tem que acreditar que vai dar certo e dá certo. Exatamente. Caminhando para o final aqui, eu queria um conselho agora da Sara. Sara, de acordo com o IBGE, 2 a cada 5 empresas fecham as portas antes de completar 5 anos. Então, quase 40% das empresas fecham a porta antes de completar 5 anos. Hoje a Duarte Cake é referência no segmento em que atua. Qual o conselho que você dá para quem quer empreender? Pessoa que tem a Duarte Cake como referência, fala, eu quero empreender, o que eu faço? Eu falo que um dos principais conselhos que eu dou é realmente perseverar. Porque a Duarte Cake agora, ela completou seus 5 anos, né, de existência. E a gente enfrentou muitas coisas nesse período. Tanto os nossos desafios, assim, pessoal, que era a gente desconstruir, construir várias coisas e perseverar, e ter atitude. Se fosse você resumir em uma palavra, o sucesso da Duarte Cake com tudo, o que você falaria? Perseverança? Perseverança. Porque vontade de, às vezes, desistir e às vezes de parar, eu tive. Só que eu perseverei. Eu olhava para o meu negócio, olhava para onde eu poderia chegar e para onde aquela situação eu poderia vencer ela. E eu falava, eu vou continuar. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Ao mesmo momento que eu tinha vontade de desistir, eu olhava e falava assim, eu não quero desistir, eu não posso desistir. Então, eu tinha muito desejo de vencer. Eu tinha muito desejo de ser referência. Então, para nós, eu já tinha aquilo como uma fonte... a nossa missão é inspirar pessoas a realizar os sonhos dela. Então eu falava assim, eu não posso desistir, eu não posso parar. Porque se eu desistir, eu vou dizer para aquelas outras pessoas que eles também podem desistir, porque eles não vão dar conta de suportar. Você quer ser um exemplo de sucesso. E eu quero ser um exemplo de sucesso, que a minha trajetória, tudo que a gente enfrentou, é apenas situações que qualquer outra pessoa também pode enfrentar e ele pode continuar, se ele tiver uma decisão, que é perseverar. Ele continuar ali firme, acreditando. Porque ele precisa acreditar no negócio dele. A gente acreditou. Já teve dias também que várias pessoas falaram não pra nós. Fechou a porta, não acreditou. Bancos que não quis acreditar em nós, mas tiveram bancos que também quis acreditar. Investir no nosso negócio. Sempre tem gente boa, mas tem muita gente boa. Sim. E nesses momentos que você vê uma porta se fechar, você não parar. Aleph, e você? Que conselho você dá pra quem quer empreender? Pela tua trajetória, pelo teu sofrimento, pelas vitórias. Que conselho que você dá? O cara fala assim, o Aleph é um cara bem sucedido. Eu vejo que você é um cara bem assim, centrado, né? Que conselho que você dá? O conselho que eu dou para a pessoa que inicia hoje é que realmente acredite no projeto, no negócio que ela está desenvolvendo. Primeiro, ela precisa se ter autoconfiança dela. Porque vai ter muitas pessoas que não vão acreditar. Muitas pessoas não acreditam no nosso produto. Então, assim, se ela acreditar, primeiramente, no propósito dela, só a gente fala essa frase para nós, né? Que só suporta o processo quem entende o propósito. Essa frase é da minha conclusão. Então, assim,
se você entende, acredita, você vai embora. Então, assim, seja flexível com você mesmo e não desanima. Desanima e vai pra frente, vai pra cima. Que dá certo, sim. Mas tem que tirar do papel. Tem que querer. Né? Tem que realmente Não querer. adianta ficar no mundo das ideias. Não adianta. Não. Igual o Alf, ele é muito criativo. Ele sempre idealizou tudo. E às vezes eu também, mas eu era um pouco medrosa. Mas eu vi ele me apoiando e eu falava, vamos, por que não? Vai dar certo. E se der errado, a gente tentou. E foi sempre assim, né? Ela, quando nós casamos, ela falou assim, eu quero festa e eu queria viagem. Eu falei assim, nós vai pra Cancún. E aí ela, o quê? Vamos pra Cancún. E aí a gente conseguiu, fizemos essa viagem em 2017. A gente foi e fomos. Inclusive, seu Carlinhos lá da Sago, ele me abençoou com um valor, que foi o valor que eu levei pra viagem, porque eu nem tinha recurso, não tinha condições Passamos lá em do Cancún que levar. $200. $200 a gente passou em Cancún. Então, assim, realizou o nosso sonho, a gente queria aquilo. Então, assim, às vezes, muitas pessoas ficam estagnadas esperando as coisas acontecer. Eles não vão atrás e ficam assim, mas por que o meu não dá certo? A do Arts Cake deu certo, vocês veem de muito, mas deu certo por quê? Né? A gente... Meu primeiro passo, né? Uma ação. Teve dias que não deu certo. Teve dias que eu não vendi o meu produto também, mas eu não desisti naquele dia que eu não vendi. Eu continuei. Para concluir, o nosso papo é ligeiro, a conversa é ligeira, e vocês já adiantaram a frase. Sara e o Aleph. Tem uma frase da Sara que eu gostei muito. Só suporta o processo quem entende o propósito. Qual o propósito da Arts Cake? Queria ouvir de vocês dois. Sara, as damas na frente. O propósito da Arts Cake é inspirar pessoas, é realizar os sonhos dela. Nós temos a nossa missão que é encantar pessoas, mas o propósito real é isso, inspirar. Porque quando esse propósito ficou claro na minha vida e na vida do Aleph, desistir para nós não era uma opção. Então a gente sabia que por mais que iriam ter um processo doloroso, nós iríamos suportar. Porque o nosso propósito, a nossa missão falaria mais alto do que esses obstáculos que viessem na nossa frente. E é tão bacana isso, porque a gente vive isso todos os dias com o nosso time. Nós teve um colaborador que trabalhou quase 3 anos com a gente, e aí ele falou assim, eu vou abrir o meu negócio, porque eu inspiro em vocês. Então ele veio, trabalhou, ele construiu o bar dele do zero, lá em Maranhão, então ele retornou e hoje ele tá com o bar dele, trabalhando, porque realmente a gente inspira não só os nossos clientes, as pessoas que nos acompanham, mas o nosso time, a nossa família, a eles realizar os sonhos deles também. E assim, eu vejo isso muito do empresário, igual o seu Carlão. O cara quer montar um negócio, ele vai lá, ajuda. Ninguém quer o funcionário ali. Se o funcionário tiver jeito, dom e quiser correr atrás... Dani, nossa faca aí. Normalmente eu pergunto pro pessoal o seguinte, vocês gostam de comer carne assada? Vocês hoje vão perguntar diferente, gostam de comer bolo? Corta bolo. Imagina, gosto de churrasco também. Gosto de churrasco também? Ixi, demais. Olha só a faca do nosso patrocinador Master. Lindo. Então, vocês vão comer uma carne assada, eu parti um bolo. Agora sim, ó. Já vou falar, pô, ganhei uma faca, lá de casa tava tudo cega. Eu falei isso pra ele hoje. Eu falei, agora pronto, churrasco. Agora não tem churrasco. Bonito. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acompanhei, estudei história. Vi que é uma história muito bonita, uma história de luta, uma história de dor, mas de superação, de apoio, de amor à família, de cuidado, de cumplicidade, o jeito que um olha para o outro, o carinho que um tem com o outro. Isso é muito bacana, né? Principalmente no mundo hoje que a gente fica vendo tantas brigas, enfim, separações. A gente pega um casal jovem que tá antenado. Eu tenho certeza que vocês vão crescer, vocês vão virar uma Cacau Show aí. Amém. E com certeza Deus ilumina e vocês sabem que vocês têm potencial para isso. Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Papo Ligeiro. Nós que agradecemos demais pela oportunidade de compartilhar e de alguma forma contribuir na vida de quem está ouvindo aí, a gente, né? Assistindo, que eles possam pegar essas chaves que a gente falou, essa história, todo esse processo e entender, né, que se ele estiver passando por algum processo, não se preocupe, não olhe só para aquela situação, não olhe só para o agora, mas creia que tem muito mais coisas preparadas. Tem que olhar de forma nova. Isso. Muito obrigado e que a gente fica aí aguardando para um próximo episódio aí futuramente, tem muita coisa ainda a contar, a realizar, né, que a gente está com vários projetos aí para startar. E obrigado por esse momento, né? E vocês que estão
aí nos ouvindo, nos assistindo, que vocês peguem aí alguns pontos que a gente espera ter agregado na vida de cada um aí. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um Papo Ligeiro. Com a graça de Deus, terminamos mais esse episódio. Fui!